A salvação pela graça. Então, o nosso comentário de hoje será de um pastor do quarto século chamado João Crisóstomo, então de fala grega, né? Ele viveu na mesma época de que Agostinho de Hipona, e nós vamos fazer esse comentário A Salvação pela Graça, com esse título. Se você gosta dos nossos comentários da Bíblia, se inscreva aqui no nosso canal, logo aqui embaixo, e clique no sininho e dê um like no vídeo. Então, vamos para a citação, que é um recorte que eu fiz, né? Está aqui o recorte, eu tirei de uma obra de João Crisóstomo, né? Comentário da Carta aos Hebreus, da editora Paulus, página 970. Então, essa passagem aqui nesse livro desse pastor, um grande doutor da igreja, ele nos mostra de que como a igreja primitiva de Jesus Cristo interpretava a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Aqui são partes do Novo Testamento. Ele fala em algumas cartas, passagens do apóstolo Paulo. Essa carta para ele, né, e para muitos da igreja primitiva foi escrita pelo apóstolo Paulo, o livro de Hebreus, e eu também concordo com isso. Eu sei que a igreja de hoje, do século XX, do XXI, eles abandonaram essa tese, até nas universidades que eu fiz, né, mestrado na PUC-Rio, eles abandonaram, né? Eles não acreditam hoje, com a tecnologia de hoje, que a carta aos Hebreus do Novo Testamento foi escrita por Paulo, mas todos eles, majoritariamente, Tertuliano, dentre outros pastores primitivos, eles acreditavam que foi o apóstolo Paulo, né? Mas isso é um outro assunto, não vai mudar nada para o nosso comentário, né? Então ele diz assim: a fé é grande e salutar, e sem ela não nos salvamos. Aliás, não basta por si só, mas exige vida honesta. Então, parando aqui e fazendo um breve comentário, ele está dizendo aqui que a fé é grande e sem ela não nos salvamos, né? Porque está escrito na palavra de Deus, principalmente na carta de Paulo aos Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, esse requisito é fundamental para aqueles que querem se salvar, né? É preciso ter fé, né? Mas a fé não basta por si só. Exige uma vida honesta, uma vida num processo de santidade, de santificação, né? Na carta aos Hebreus está escrito dessa forma, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem pela qual ninguém verá o Senhor. Então traz essa ideia, né? Esse pastor do quarto século, que comentou todas as cartas de Paulo, eu já li todas elas em português até, já tenho livro dele em castelhano, né? Uma editora lá de Madrid, Cidade Nova. Mas aqui nesse ponto ele está nos mostrando que é preciso o cristão que aceitou a Jesus viver numa vida honesta, vida no processo de santificação, vamos assim dizer. Então, ele continuando, Paulo também admoesta os que já participaram dos mistérios nesses termos: empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Então, para ele, né, para esse pastor do quarto século, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Você vê que ele está dizendo: Paulo admoesta os que já participaram dos mistérios nesse termo. Empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Isso está escrito na carta aos Hebreus, né? Empenhemo-nos, visto que a fé não basta. A fé simplesmente não basta para a salvação. É preciso você viver uma vida
em santidade, uma vida casta, uma vida honesta, né? Então é isso que ele está passando aqui nesse recorte, nessa citação. De fato, quer dizer, empenhemos-nos, visto que a fé não basta, mas também acompanha uma vida cheia de grande zelo. São requisitos para a salvação. Porque os demônios creem, os demônios possuem fé. Você sabia disso? Está escrito lá na carta de Tiago, né? Os demônios creem e estremecem, porque sabem que já estão condenados ao fogo eterno da segunda morte, vamos assim dizer. Então, eles acreditam em Jesus. Os demônios acreditam. Os demônios possuem fé também, mas estremecem, né? Então, a fé, ela é importantíssima. É o canal, é o caminho para um indivíduo, um ser humano se salvar. Mas não basta por si só. Exige uma vida cheia de grande zelo. Ele repete aqui embaixo. De fato, precisamos de muito zelo para subir ao céu. Olha o que ele escreve. E não é só ele, eu tenho várias citações dele e de outros pastores, de Agostinho, de Orígenes, de Tertuliano, de vários nomes, que falam e pregam as mesmas coisas que eu estou colocando nesse vídeo curto de hoje, né? Sobre esse comentário da salvação pela graça. Então é preciso ter muito zelo para subir ao céu. Não mereceram a terra os que no deserto sofreram tanta infelicidade. E não a conseguiram, porque murmuraram e fornicaram. Então é pecado, o pecado da murmura, o pecado da fornicação. Deixaram aqueles judeus, que está escrito na carta aos Hebreus, é um comentário dessa carta, né? Então, eles fornicaram e deixaram de entrar na terra prometida. E o que ele está dizendo aqui, que a carta aos Hebreus nos diz, é que esses que ficaram do lado de fora e não entraram na terra prometida, é como se fosse hoje, as pessoas não estão entrando no céu. É esse tipo de interpretação que a igreja fez e que Paulo empregou aqui nessa carta aos Hebreus, fazendo uma comparação do Antigo Testamento, do povo judeu, que não entraram na terra prometida por causa de murmuração e fornicação, e trazendo para o Novo Testamento, para o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que estão fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas, eles não herdarão o reino de Deus. É isso que esse pastor está querendo dizer, e esse é o meu comentário, é minha visão também, da palavra de Deus, do Evangelho. Então, eles murmuraram e fornicaram, ficaram de fora. Aí, continuando, como alcançaremos o reino dos céus com uma vida descuidada e indolente? Como? Ele faz essa pergunta. Entendeu? Muitos estão pensando que tudo é pela graça. A salvação é pela graça. Mas a graça de Deus não anula a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Que todos os pais da igreja, majoritariamente, eles anunciavam que existe o livre-arbítrio no ser humano, a responsabilidade humana. Existe a graça de Deus, que é um peso, é uma coisa muito maior. E existe a liberdade humana, que é menor, mas existe. Um homem pode dar um não para Deus. E a gente tem visto isso na história. Nesse mundo, nesse século XXI, está tudo de cabeça para baixo. Nós estamos vendo, no Brasil e no mundo. Você vê que as pessoas estão se condenando ao inferno por sua livre e espontânea vontade, porque estão rejeitando a oferta salvífica de Deus. Então a culpa não é de Deus, a culpa é do ser humano que possui liberdade de escolha e tem escolhido o caminho das trevas, do lado errado, e vão parar lá embaixo, no inferno. Então o que ele está dizendo, esse pastor, como é que uma pessoa que aceitou Jesus, como que a gente vai alcançar o reino dos céus com uma vida descuidada e indolente, uma vida na carne, uma vida nos prazeres, murmurando, fornicando e outros pecados, outras obras da carne que Paulo elenca lá em Gálatas, capítulo 5, você lembra? Então ele diz que as pessoas vão ficar de fora, dentro da igreja.
Se as pessoas estiverem vivendo uma vida descuidada e indolente, elas serão deixadas para trás como aquelas 5 virgens loucas, imprudentes da parábola das 10 virgens de Mateus, capítulo 25, né? Então, continuando no segundo parágrafo, aqui que eu separei mais ou menos, mas vamos dizer, segundo parágrafo, né? Precisamos ter ardente zelo. Vê que o dano não se limita a não dispor de entrada, pois não disse: esforcemo-nos por entrar naquele repouso, para não perdermos tão grandes bens. Mas aditou um maior estímulo. Qual seria? Para que este mesmo exemplo de indocilidade não leve ninguém a cair. Isto é, mantenhamos ali a mente, o coração, a esperança, a expectativa para não cairmos de forma semelhante como aqueles judeus caíram no deserto e não herdaram a terra prometida. Ou seja, fazendo uma alusão aos nossos dias, no Novo Testamento, no Evangelho, na vida nossa de hoje, eles não herdarão o reino dos céus. É isso que ele faz essa comparação. O autor da carta aos Hebreus, que é o apóstolo Paulo, para mim e para esse pastor e para muitos, ele está fazendo uma alusão no Antigo, como eu já disse, Testamento, do povo judeu, hebreus, né, que estavam no deserto, e que não entraram, não possuíram terra prometida, ficaram pelo caminho. E do mesmo modo, a gente tem que manter ali a mente, o nosso coração, a esperança, a expectativa, para não cairmos de forma semelhante, com uma vida descuidada e indolente. É isso que ele está falando. Então a pessoa tem que ser fiel até a morte, porque hoje eu estou fiel. Hoje eu posso estar cheio do Espírito Santo e profetizando para você aqui nesse vídeo. Mas e amanhã? Daqui 1 ano, daqui a 5 anos, se Jesus não voltar antes? Como é que vai estar minha vida? Como é que vai estar a sua vida? Nós temos que ter esse cuidado. Esse exemplo de indocilidade que ele fala, não leve a ninguém a cair. Que muitos lá no passado, dando o exemplo do povo hebreu, eles caíram no deserto. E não entraram na terra prometida. Do mesmo modo, os crentes que aceitaram Jesus, aquelas 5 virgens prudentes, que pode a qualquer momento se tornarem loucas ou imprudentes, entendeu? São 10 virgens. Somente 5 vão ao encontro com o Senhor, né? Aquela parábola. E as outras 5 foram deixadas para trás. Aqui eu estou trazendo essa passagem, porque não está escrito aqui, para ter um entendimento melhor, que é o meu comentário em cima desse recorte, dessa citação de João Crisóstomo, do 4º século, sobre o comentário da carta de Paulo aos Hebreus. Então, para não cairmos de forma semelhante, aí continuando, para terminarmos, o exemplo evidencia ser possível uma queda. Então, para João Crisóstomo, para mim também, para os pais da igreja, para Agostinho, para Orígenes, Tertuliano, dentre outros nomes da igreja primitiva, o exemplo que está escrito nessa carta de Paulo, que ele citou aqui uns recortes do livro de Hebreus, o exemplo que ele deu do povo judeu para com os crentes, nós agora no Novo Testamento, o exemplo evidencia ser possível uma queda. Por isso que Paulo fala em outra carta, aquele que julga estar de pé, tome cuidado para não cair, porque a queda é humana. Isso pode acontecer comigo e com você, porque você não é um super-homem. Né? Você é dependente da graça de Deus, e a graça de Deus é o Espírito Santo habitando em você, numa vida honesta. Né? Porque aqueles que murmuraram e fornicaram ficaram prostrados. Então a caminhada é longa. E nós devemos permanecer firmes até o fim. Né? Então eu vou me encerrando aqui, para que o vídeo não fique longo. Eu vou estar trazendo novos recortes, novas citações deste pastor, ou até de outros, né? O canal aqui é mais voltado para a teologia patrística, porque foi isso que eu estudei por mais de 15 anos. Né? Me debrucei, tenho várias obras sobre minha posse da patrologia, da patrística, da teologia patrística. Então eu fecho aqui, aí
A citação está em João Crisóstomo, um grande pastor do quarto século. Comentário da Cartas aos Hebreus, editora Paulus, página 970. É o volume 3. A Carta aos Hebreus está no volume 3. São 3 volumes de 1000 e tantas páginas, né? A Carta dos Hebreus está no volume 3. Eu tenho ela aqui. E vai estar aqui na descrição desse vídeo esse livro, até na Amazon. Você veja, tá na promoção, se aqueles que quiserem comprar, né? Mas existem outros livros que estão aqui, que são pela minha recomendação, né? Que eu estudei todos eles, eu possuo todos eles que estão aí na descrição do vídeo. Então, eu fico por aqui. A salvação é pela graça, mas a fé não basta por si só, exige uma vida honesta. Por isso que Tiago disse: a fé sem as obras é morta. Então a gente vai entendendo o sentido, e foi assim que a igreja primitiva, esses doutores da igreja, interpretavam a Bíblia, entendeu? E que hoje está um pouco diferente, né? No início foi assim. Então eu fico por aqui. Se você gostou do nosso comentário, se inscreva no nosso canal, né? Clique no sininho para que você receba os nossos novos vídeos, novos comentários, orações, lives, eu não sei, né? Vão estar acontecendo vários vídeos, mas os comentários vão prosseguir, né? Com vários textos, várias citações de vários pastores da igreja primitiva que eu vou estar comentando aqui, para que o vídeo não fique longo, tá? São 16 minutos, quase 20 minutos. Então, um grande abraço, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, nas redes sociais, e se inscreva no nosso canal. E até o próximo comentário, se Deus quiser. Muito obrigado.